Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à audiência pública número 07/2020 e iniciamos com o regulamento desta audiência pública. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública 007/2020. Que será realizada no dia 4 de novembro de 2020, quarta-feira, 10 horas, em sessão online, com o objetivo de instruir o processo número 000-288-39.00/20-0, que trata da alteração da resolução normativa número 37/2017, que disciplina a compensação financeira por interrupções de longa duração do abastecimento de água. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando o nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Esta audiência pública terá uma duração de 3 horas, com início agora às 10 horas. Procedimentos. O coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos dados na audiência. Letra B. Será lavrada a ata da audiência pública disponibilizada no site da AGERGS. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. A metodologia da audiência. A abertura dos trabalhos e a formação da mesa. B. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da AGERGS. C. Espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da AGERGS. Espaço de 15 minutos para manifestação de concessionárias. E. Espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. F. Espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. G. Espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitada ao tempo de duração da audiência pública de até 3 horas. E após o encerramento. Para a participação dessa audiência pública, temos a participação do nosso nobre conselheiro Paulo Roberto Petersen, do diretor Francisco Vasconcelos, diretor de Qualidade e Serviços, o diretor jurídico Vinícius Ilha, a coordenadora da assessoria do Conselho, Eleonora Martins, os técnicos Carolina Sanders e Daniela Baldasso, a nossa assessora Alessandra Zorzi Brown e aqui o convidado, a nossa assessora de comunicação Aniuska Van Helden, o nosso ouvidor Eduardo Mesquita e o convidado aqui, representante da Corsan, o senhor Carbone. Tem mais alguém que eu não nominei? Esta audiência pública é objeto da alteração da resolução número 37. E, dando início aos trabalhos, solicitamos ao nosso ouvidor que apresente, então, o vídeo institucional da AGERGS e faça a sua apresentação sobre os trabalhos da ouvidoria. Ok, obrigado. Só um pouquinho, Mesquita, quero relatar também a participação aqui da Fernanda Tassoni, nossa amiga representante da Corsan. Por favor, pode continuar. Obrigado, conselheiro Kleber. Então, como o senhor colocou, inicialmente vou apresentar o vídeo institucional da AGERGS, que está sendo objeto pela atual gestão de atualização, mas, enfim, é um vídeo institucional para localizar, para difundir a AGERGS e mostrar um pouco do âmbito, do alcance do trabalho desenvolvido pela agência. E, em seguida, vou fazer uma breve apresentação
da agência, dando continuidade ao vídeo, e em seguida vou tratar especificamente dos aspectos da ouvidoria, no sentido de divulgar esse canal, esse importante canal de comunicação do usuário, do cidadão em geral, com a agência reguladora e aos serviços regulados. Então, esse é o nosso roteiro, que em breves 15 minutos eu pretendo apresentar. Então, vamos ao... Cumprimentamos também o doutor Gustavo Munhoz, representante do Ministério Público. Ok. Pode falar, mosquito. Passamos ao vídeo institucional, são 2 minutos e 17 segundos do vídeo. Você está convidado a conhecer melhor a Agergues, Agência de Regulação do Rio Grande do Sul. A Agergues é uma agência multissetorial criada em 1997, que através de valores como ética, transparência, imparcialidade, participação social e valorização das pessoas, busca a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionárias e poder concedente. Sua missão é assegurar a prestação adequada dos serviços públicos delegados em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado, fiscalizando as atividades concedidas pelo poder público a uma empresa concessionária. As decisões são tomadas por um conselho superior formado por 7 conselheiros. Com autonomia financeira, funcional e administrativa, a Agergues regula os serviços delegados no Rio Grande do Sul através de atividades como verificação de padrões de qualidade, adequação de tarifas, na medição de conflito entre as partes, com coleta de informações contábeis e financeiras das empresas, atendendo o usuário através da ouvidoria, representando a ANEEL na fiscalização das concessionárias de energia do Estado. Este trabalho está ligado à sua qualidade de vida pela melhoria em serviços como o transporte intermunicipal de passageiros e estações rodoviárias, rodovias concedidas, energia elétrica, irrigação, travessias hidroviárias, saneamento básico. É muito importante você poder ajudar a Agergues, contribuindo para a melhoria desses serviços. Sendo um usuário voluntário, mantenha um importante canal de comunicação com a ouvidoria da agência. As reclamações, sugestões e críticas enviadas ajudam nos indicadores de qualidade estabelecidas pela Agergues, bem como para o desenvolvimento da tarifa a ser paga pelo serviço. Quer saber como ser voluntário? É só entrar no site www.agergues.rs.gov.br ou pelo fone 0800 979 0066 e ajudar a Agergues a melhorar os serviços que são prestados a você, cidadão. Ok. Esse era o vídeo institucional. Agora eu vou apresentar um pequeno PowerPoint mostrando a ouvidoria da agência. Então, rapidamente, a atuação da ouvidoria da Agergues na regulação dos serviços públicos em atendimento à audiência pública número 7, como bem colocou o conselheiro relator, conselheiro Kleber, no sentido de instruir o processo 288-3900-20-0. Enfim, a participação da ouvidoria é importante em todas as audiências públicas do Estado, para divulgar esse canal de acesso do cidadão aos serviços públicos, que no caso da Agergues é uma agência multissetorial, como já foi colocado no vídeo que acabamos de passar. Nós atuávamos até 2013, até dezembro de 2013 nas rodovias, né? Nós estamos prestes a voltar a regular os polos rodoviários, na medida em que vão sendo concedidos novas estradas estaduais. No saneamento, que é objeto dessa audiência pública, nas travessias hidroviárias, em todo o transporte intermunicipal de passageiros, incluindo as estações rodoviárias e por convênio com a ANEEL Energia Elétrica. A Agergues é administrada pelo Conselho Superior, né, que tem como
suporte, o gabinete e a assessoria de comunicação social e a diretoria geral, que coordena todas as diretorias executivas, como a diretoria de qualidade, diretoria de tarifas e diretoria jurídica. Ligado também à diretoria geral está a ouvidoria, no qual eu represento, e o convênio com a ANEEL é administrado pela Gerência de Energia Elétrica. E, por último, uma diretoria administrativa compostos pelos núcleos de administração, finanças, recursos humanos e informática para dar o suporte a toda a administração da GERGS. Bem, de modo geral, né, colocando os objetivos da GERGS, que são os objetivos de regulação técnica e econômica primordialmente, né, é assegurar a prestação adequada dos serviços, assim entendido, como aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, qualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatórios dos serviços públicos. Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços delegados. Então, esse, de modo geral e bem sucinto, né, são os objetivos da GERGS, e a ouvidoria da GERGS, ela tem como função receber todas as demandas e manifestações dos usuários desses serviços e dos usuários dos próprios serviços da agência. Em específico, agora falando sobre a nossa ouvidoria, ela tem como objetivos fundamentados, basicamente, a Lei 13.460, de 2017, uma lei bastante recente, né? Tem como objetivo promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Então, esse é o objetivo da ouvidoria, que faz com que essa apresentação se torne importante em todas as audiências públicas, porque promove a participação do usuário. A audiência pública é um outro instrumento também importante de participação pública, então, por isso, a ouvidoria, nesses casos de audiência pública, vem a convidar a todos e reforçar que os canais de comunicação com o usuário estão sempre abertos, em especial, nesse caso, no dia de hoje, nesta manhã. Segunda atribuição, acompanhar a prestação dos serviços, visando garantir sua efetividade. Terceiro, propor aperfeiçoamentos na prestação do serviço, e essa audiência pública também se propõe a um aperfeiçoamento. 4, auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com a norma. A ouvidoria também tem como objetivo propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância à norma também. Né? E sexto, receber, analisar, encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade que se vincula. Esse é, basicamente, 95% do trabalho da ouvidoria é o tratamento das manifestações dos usuários. Então, é a porta adequada para o usuário, o cidadão, se dirigir à agência e se dirigir aos problemas enfrentados nos serviços regulados pela GERGS. E, sétimo, promover a adoção da mediação e conciliação entre o usuário e o órgão, entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Então, essa também é uma outra atribuição da ouvidoria, e ela realiza essa atividade basicamente atendendo todas as manifestações
dos usuários e também fazendo análise e a decisão em primeiro grau dos processos de irregularidades do saneamento. Para nós termos uma ideia do número de manifestações que chegam à ouvidoria, que chegam à Agergs, eu tomei por base o ano 2019, para nós termos uma ideia. A partir de junho, houve um incremento bastante grande, porque nós passamos a registrar toda e qualquer demanda de usuário, mesmo que fosse o primeiro contato relativo à Corsan, que existem inúmeras ligações que o usuário pensa que está ligando para o 0800 da Corsan, do saque da Corsan, e, na verdade, está ligando para a ouvidoria da Agergs. E o primeiro contato tem que ser feito diretamente à Corsan, porque a Corsan deve, nesses casos, fazer os encaminhamentos adequados para atender e satisfazer ao seu cliente, né? Então, nós passamos a registrar todas essas orientações aos usuários como manifestação de ouvidoria da Agergs. Então, por isso, esse incremento. Totalizando, no ano de 2019, 8.137 registros. Agora, nesse ano, né, até agosto, houve, claro, né, todo mundo está experienciando essa situação de pandemia, onde, a partir de março, né, houve uma queda bastante grande, porque houve uma ruptura, né, nesse atendimento. O próprio usuário, né, sentiu os efeitos de restrições de contato social, e isso fez com que se reduzisse, a partir de abril, se reduzisse os protocolos no SOA. Então, em 2019, até agosto, né, segundo quadrimestre, até agosto, foram registradas 4.428 manifestações. Em 2020, por efeito do distanciamento social e os protocolos aí em relação à pandemia, se reduziu para 3.847. Uma redução de 13%, que, na verdade, foi uma redução ainda maior, sendo que 3.082 protocolos, registros, se referiam à simples informação do 0800 da Corsan, do saque da Corsan, do serviço de atendimento ao cliente da Corsan. Agora, olhando, né, não só os registros, a gente olhando o número de ligações que chegou no nosso 0800, aqui em azul está o ano de 2019, né, e equilibrando, né, uma média de 2.000 a 3.000 ligações por mês para a ouvidoria da Agergs. Em vermelho está o atual ano, sendo que, a partir de abril, quando começaram os protocolos de distanciamento social em relação à pandemia, o número aumentou consideravelmente. Concomitantemente, que em abril, que nós vimos na lâmina anterior, no slide anterior, houve uma redução, porque não coincidiram. O usuário sentiu muita dúvida em como fazer, principalmente em relação à fatura, né? E demandou muito, só que nós estamos trazendo para o atendimento em home office todo o atendimento da ouvidoria. Isso deu um descompasso. Então, quer dizer que em abril chegou no 0800 quase 7.000 ligações, em maio 13.000, que foi bem após os decretos de restrições pela pandemia, e em junho
caiu um pouco para 8.338, e a partir de junho que nós começamos a fazer o atendimento em home office e transferimos um plantão para atendimento na ouvidoria, e aí conseguimos normalizar os atendimentos e também houve uma normalização das ligações no nosso 0800. Então, em 2019, no ano todo, houve 25 mil, praticamente, ligações ao 0800 da Jergs. Até outubro deste ano, aumentou por 45 mil ligações, quase o dobro, né, em função da pandemia, principalmente nesses 3 meses aqui, que houve um descompasso. Do total dos 2 anos, houve 11.194 registros em 2019, somando 2019 e 2020, referentes à Corsã. Então, somando aqui, 70 mil ligações, 11 mil foram relativos à Corsã. Destes 367 cidadãos, 367 pessoas, clientes da Corsã, foi por falta d'água. Então, aí já reflete, ainda que conturbada essas estatísticas pelos momentos iniciais da pandemia, é um número significativo de usuários com problemas relativos à falta d'água, objeto dessa audiência pública. Aqui eu gostaria de colocar mais ou menos a importância de cada área regulada, sendo a Jergs uma agência multissetorial, onde, expurgando também simplesmente as informações do SAC da Corsã, né, ao redor de 70% das manifestações dos usuários na ouvidoria dizem respeito ao saneamento, né, e basicamente a Corsã. Então, eu diria que, de maneira geral, assim, independente do período analisado, de 70% a 80% das manifestações de ouvidoria referem-se ao saneamento, né, especificamente à Corsã. Ao redor de 20%, né, nesse período, aí, no primeiro quadrimestre até agosto, deu 19,6% das manifestações refere-se ao transporte. Então, de maneira geral, de 20% a 25% das manifestações de usuários dizem respeito ao setor de transporte. Os demais 11% nesse período aqui refere-se a outras áreas, sendo que 7,6% refere-se à energia elétrica, pelo convênio da ANEEL. São mais informações, orientações aos usuários, como registrar as manifestações e as reclamações no canal da ANEEL. Como eu havia falado também, a ouvidoria também tem atribuição de decisão, de análise de decisão de primeira instância dos processos de irregularidades no serviço operado pela Corsã. Em 2019, foram analisados e decididos ao redor mais de 100 processos. No acumulado do segundo quadrimestre de 2020, foram analisados e decididos 40 processos. Também houve uma queda em função da pandemia nesse ano, em relação aos processos de irregularidades. E também não foi só pela capacidade e rapidez pelo trabalho do nosso home office, como também a própria Corsã também houve alguns atrasos nas análises desses processos na própria Corsã.
reduzindo um pouco essa demanda. A tendência é a normalização já a partir desse período. Então, agora eu vou rapidamente, vou dar um panorama de como é feito hoje os atendimentos, que basicamente nós nos servimos de um sistema central de informações que registra todas as manifestações, sejam elas solicitações, reclamações ou até mesmo elogios. Esse sistema é desenvolvido pela Procergs e é utilizado por todo o Estado. O canal de acesso é por e-mail para a ouvidoria. O formulário localizado no site institucional, né, ao abrir o site, tem condições de fazer a sua manifestação, e pelo 0800, 0800 979 0066. Isso é como é feito hoje. Esse é a cara, né, a tela inicial do nosso sistema de ouvidoria, onde o usuário descreve aqui qual é a manifestação dele, né, se cadastra, enfim, é como é feito hoje. E eu vou brevemente, rapidamente, vou apresentar uma outra forma de acesso que está, né, em vias de lançamento pelo Conselho Superior, que é uma ferramenta bastante interessante, que é o aplicativo da Gergs. Então, esse seria a face, né, a cara de um celular, onde o aplicativo é aberto. Então, no momento que abre o aplicativo, tem as primeiras notícias, aqui está a Corsã, mas poderia estar uma outra notícia do nosso site, do site da Gergs. Né? E aqui tem para registrar já direto pelo celular, registrar a sua manifestação. Então, ele vai registrar, vai se identificar, vai dizer qual é o tipo de manifestação, se é reclamação, etc., descrever qual é a sua manifestação, qual é o seu problema, anexar fotos, anexar documentos, faturas, etc., e a localização, isso é o principal, a localização através do aplicativo vai dar a localização georreferenciada da reclamação, da manifestação. Então, numa outra tela desse mesmo celular aqui, ele vai dizer se é uma denúncia, se é um elogio, se é uma reclamação, enfim, qual é o tipo. Depois vai dizer qual é a área regulada, dar um título para a sua manifestação e descrever tudo que o usuário, o cidadão, achar por bem. Anexar outros documentos, fotos e etc., e depois buscar no mapa o georreferenciamento de onde ele está fazendo a reclamação. Então, esse é um instrumento extremamente importante, é um canal que vai facilitar o acesso do cidadão, do usuário, aos serviços regulados pela agência. Então, esse é o georreferenciamento. Esse dispositivo, esse aplicativo também é decorrência do Decreto 53.490 de 2017, que trata sobre o marco regulatório das concessões, onde é atribuído à Gergs esse georreferenciamento das manifestações dos usuários. E é isso que a agência está se propondo a oferecer à população e que, como eu falei, está em vias de colocar em funcionamento pelo Conselho Superior. Então, esse seria o recado da ouvidoria, disponibilizando o 0800 979 0066, o e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br ou pelo próprio site da Gergs,
né? É www.agergs.es.gov.br. Nós estamos à disposição para receber as manifestações dos usuários, né? E essa audiência pública é um instrumento extremamente importante para a divulgação desses acessos de nossa ouvidoria. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Era essa a participação da ouvidoria. Eu que agradeço, Mesquita, nosso ouvidor geral. Cumprimento aqui também a participação na nossa audiência pública, o senhor Paulo Isvan Pereira. Cumprimento também o senhor Mark Goldar, doutora Samanta, da Corsã, senhora Vânia, e obrigado pela participação. Dando continuidade à nossa audiência pública, passo a palavra no espaço de 15 minutos para a manifestação técnica da Diretoria de Qualidade de Serviços, o diretor Francisco Vasconcelos. Com a palavra, diretor Francisco. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Então, mais uma vez, meu bom dia aos senhores conselheiros, demais colegas da Agergs, os usuários e seus representantes que possam estar nos acompanhando, também representante do Ministério Público, das duas empresas que são reguladas pela Agergs, a Corsã e a BRK Ambiental Uruguaiana, e demais participantes que eventualmente estejam acompanhando a nossa audiência. Eu preparei uma rápida apresentação para nos dar um suporte. Vamos ver se eu tenho sucesso no compartilhamento, porque isso é sempre uma loteria aqui. Vejamos aqui. Ó, Mesquita, puro lance de sorte, tá? Acertei de primeira aqui. Vamos lá. Bom, a audiência pública, então, número 7, como já tinha sido explanado pelo conselheiro relator, que trata do processo 000288, 3900/20, dígito 0, trata, então, da alteração da nossa resolução normativa número 37 de 2017. Essa resolução, que já havia sido aprimorada em 2018 através da resolução normativa número 43, dispõe sobre a compensação financeira a usuários de serviços públicos delegados de abastecimento de água em decorrência de interrupções de longa duração. O presente processo ele foi inaugurado em 2020 a partir de um memorando da própria Diretoria de Qualidade, fruto de um trabalho da equipe de fiscalização que, a fazer fiscalização comercial da concessionária de Uruguaiana, constatou que a resolução, por ter sido totalmente construída em cima da estrutura tarifária utilizada pela Corsã, ela era de difícil ou quase impossível aplicação direta para a estrutura tarifária da BRK. Assim, então, foi criado esse processo solicitando que fosse adequada a resolução de forma a permitir a aplicação, tanto na Corsã, quanto na BRK, ou quanto qualquer outra concessionária ou empresa que venha prestar serviço e venha a ser objeto de regulação por parte da agência. Uma vez aberto o processo, o rito normal faz com que as diferentes áreas técnicas da Agergs se manifestem, o que foi feito através das informações número 17 da Diretoria de Qualidade, a número 48 da Diretoria de Tarifas e a número 48 da Diretoria de Assuntos Jurídicos, todas as três disponibilizadas pela consulta pública no site da Agergs, e das três elas culminaram, então, numa minuta de resolução que visa atualizar a Resolução 37. Esta minuta também disponibilizada para consulta pública, com prazo ainda para manifestação até o dia de hoje, e apresentadas na presente audiência pública. Partindo, então, agora para a proposta propriamente dita, né? Esta minuta de resolução nova, ela propõe alterar algumas coisas, a começar pela ementa da Resolução 37, que passaria a ter a seguinte redação: dispõe sobre a compensação financeira a usuários em decorrência da interrupção de longa duração do abastecimento de água e estabelece critérios para a elaboração da contingência dos delegatários de serviço. Ela acresce na ementa a questão do plano de contingência e emergência, porque ele já constava da Resolução 37, sob uma outra designação, mas não era citado na ementa, o que permitia, às vezes, alguma dificuldade na interpretação. A partir daí, por
orientação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, foram feitas também algumas melhorias, me permitam só minimizar aqui, pronto, vou enxergar a tela toda. Algumas melhorias na parte inicial da resolução. Então, a sugestão do artigo 1º é que esta resolução estabelece os critérios e o procedimento para o pagamento de compensação financeira pelas delegatárias do abastecimento de água a usuários atingidos por eventos de interrupção de longa duração desse serviço, bem como dispõe sobre os requisitos do plano de contingenciamento, conforme dispõe o artigo 23, inciso 11 da Lei 11.445 de 2007. E dentro das definições, a nova minuta sugere também um aprimoramento, a começar ali dentro do artigo 2º, a começar pelo inciso 1º, ação de terceiros, ato comissivo ou omissivo provocado pela conduta de agente identificado pelo delegatário ou pela autoridade competente que não guarde relação com a prestação do serviço de abastecimento de água e cuja ação ou seus efeitos comprovadamente não apresentem qualquer possibilidade de controle pelo delegatário. No mesmo sentido, define ainda no inciso 2º, caso fortuito, evento da natureza cujos efeitos constituem a causa da interrupção do abastecimento de água e não podem ser evitados ou impedidos pelo delegatário. E lá no inciso 9, delimita melhor o conceito de força maior. Evento humano cujos efeitos constituem a causa da interrupção do abastecimento de água e não podem ser evitados ou impedidos pelo delegatário. O artigo 5º, que define melhor o que a parte assim, de contagem de tempo, vai ficar com a seguinte redação, né, na proposta. A duração de qualquer evento de interrupção do abastecimento de água será contabilizada em horas a partir da diferença entre a data e hora da normalização do abastecimento e a data e hora do início da ocorrência. E no artigo 11, é o que complementa para atingir todas as concessões, então, o direito à restituição, doravante denominado desconto, decorrente da aplicação dos termos da presente resolução normativa, deverá ser expressamente mencionado no contrato de adesão e nos sites da Corsã e da BRK Ambiental Uruguaiana, bem como nos dispositivos contratuais análogos de outros prestadores que se sujeitarem a esta resolução. E aqui passamos para a parte mais importante, que é a alteração que permite dar um tratamento isonômico para as duas concessionárias e para qualquer outra que venha a fazer parte da regulação da Agergs, de forma que o cálculo possa ser feito com qualquer estrutura tarifária e também com o cuidado de que não afete os impactos naquela concessionária onde já vinha sendo aplicado, no caso a Corsã. Então, o caput fica semelhante, o desconto a ser concedido ao usuário será calculado de acordo com a equação a seguir, que nós detalhamos melhor agora, onde diz, então, que o valor do desconto em reais, simbolizado pela letra D, ele é igual à relação entre a duração da interrupção em horas sobre a duração do ciclo de faturamento completo, também em horas, ou seja, 720 horas, multiplicados, e aqui entra a inovação, multiplicados pelo preço base do metro cúbico de água consumida, referente à categoria do usuário, considerando o consumo de até 10 metros cúbicos. Isso para evitar que se entre naquele preço básico que tem um aumento exponencial conforme o aumento de consumo. E o K, este coeficiente de proporcionalidade, que já existia na norma anterior, ele vai ser obtido através de uma tabela, ele obedece agora ao próximo parágrafo 1º, onde ele expressa a relação de proporcionalidade entre o valor do desconto e a duração da interrupção em horas, devendo ser-lhe atribuídos os valores da tabela 1, de acordo com a categoria do usuário. E aqui vem a segunda novidade, que é a tabela do coeficiente de proporcionalidade, esse coeficiente K, e já lhes adianto que se encontra um detalhamento da origem desses valores nas informações, tanto da DQ quanto da ADT, tanto da Diretoria de Qualidade dos Serviços, como da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros. E esses coeficientes, eles foram
construídos, obtidos, de forma a manter, então, o mesmo nível, o mesmo padrão, como vinha sendo aplicado na Corsã, para que não houvesse um impacto, né, na aplicação desses descontos aqui. Então, a fórmula anterior, aplicada numa estrutura tarifária como a da Corsã, será muito semelhante com esses valores aqui. E esses valores permitem ser aplicados, então, em qualquer estrutura tarifária. Não vou ler um por um, mas, basicamente, se nós vermos aqui as linhas, tem a ver com a interrupção, o tempo de interrupção, e, obviamente, que esse fator K, ele cresce, né, em 3 níveis, entre 12 e 18 horas de interrupção, ele tem um patamar, de 18 a 24 o patamar cresce, e acima de 24 horas de interrupção é o maior patamar de todos. E também para cada categoria de usuário, das economias atingidas, ele tem um valor diferenciado, porque o impacto é diferenciado também. O parágrafo 2º, então, do artigo 12, ele fica sendo: para efeitos de cálculo da equação de desconto descrita no caput desse artigo, bem como da determinação do coeficiente K previsto no parágrafo 1º, será considerada como hora cheia a fração igual ou superior a 15 minutos. Aqui também uma inovação, fica criado o artigo 13A, dizendo que esta resolução aplica-se, no que couber, aos usuários titulares de ligações de uso temporário, porque na norma original não havia nenhuma referência às ligações de uso temporário. O artigo 16, e aqui é outro que vai merecer um comentário. O delegatário deverá editar plano de contingência e emergência sem prejuízo do plano de segurança da água, a ser homologado pela AGERGS, para os sistemas de abastecimento por ele operados, seja de forma individual ou integrada, contemplando, no mínimo, e os requisitos permanecem os mesmos da resolução anterior. Isso aqui visou contemplar principalmente uma demanda das concessionárias e se eliminar um conflito conceitual entre o plano de segurança da água e o plano de contingência e emergência, pois os propósitos são diferentes e ambos são necessários, são indispensáveis. No artigo 17, se tem uma nova redação do parágrafo 2º, então, determinando que as interrupções de longa duração ocasionadas por situação de emergência ou estado de calamidade pública, caso fortuito, força maior e ação de terceiros, deverão ser informadas à AGERGS no prazo de 24 horas contado do início do evento. E fica criado o parágrafo 3º dizendo: as suspensões programadas deverão ser previamente comunicadas à AGERGS e aos usuários com antecedência mínima de 5 dias. Fica também alterado o artigo 19, dizendo que a elaboração do plano de contingência e emergência, a que se refere o artigo 16, observará os seguintes prazos. Os prazos se mantêm inalterados em relação à resolução anterior. E o artigo 20A é criado, dizendo: o usuário cuja economia sofrer interrupção de longa duração no abastecimento e não receber a devida compensação nos termos desta resolução, terá o prazo de 30 dias para requerê-la ao delegatário. Parágrafo 1º. A resposta ao usuário deverá ocorrer no prazo de até 30 dias, mediante correspondência com aviso de recebimento ou por outro meio ajustado com o usuário. Parágrafo 2º. Em caso de indeferimento integral ou parcial, a resposta do delegatário deverá informar ao usuário o direito de recorrer à AGERGS no prazo de 10 dias. Um rápido comentário com relação a esse artigo. A aplicação dessa resolução ela deve se dar de forma automática e ela é objeto das fiscalizações rotineiras da AGERGS. Entretanto, a norma anterior não previa uma possibilidade do usuário, ao ficar sabendo, eventualmente, antes de acontecer a fiscalização da AGERGS, por exemplo, ele soube que um dos seus vizinhos ou alguma outra comunidade que teve interrupção acima de 12 horas teve o desconto e ele não recebeu esse desconto na fatura e não havia um mecanismo onde ele pudesse se socorrer. Então, esse artigo visa
suprir esse espaço, preencher essa lacuna, o usuário passa a ter formalizado aqui uma forma de requerer também esse desconto. Aqui são os artigos finais de praxe, né, de todas as resoluções. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Eu tive que correr um pouco para que coubesse no espaço de 15 minutos. Agradeço a disposição de todos e permanecemos aqui, então, conselheiro, à disposição. Muito obrigado, diretor Francisco. Dando continuidade à nossa audiência pública, passamos a palavra no tempo de 15 minutos para a manifestação dos representantes das concessionárias, Corsan e BRK. Consulto a assessoria se há solicitação por parte das concessionárias para manifestação. Não há? Então, passamos ao próximo. Espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. Existe inscrição para manifestação do poder concedente? Também não. Passamos ao seguinte. Espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. Consulto mais uma vez a assessoria se existem inscrições para manifestação de órgãos de usuários. Também não. Passamos a palavra, então, para um espaço de 3 minutos para manifestação de pessoas interessadas em manifestar-se nesta audiência pública. Diante das nossas visitas, questiono o nosso promotor, Gustavo Munhoz, se tem interesse em fazer uso da palavra pelo Ministério Público. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Eu estou com uma dificuldade aqui de acionar a câmera, mas a minha manifestação é breve. Gostaria de inicialmente agradecer o convite feito ao Ministério Público. Gostaria de elogiar a condução dos trabalhos, senhor presidente, demais conselheiros. Me parece que muito bem conduzida a audiência pública, muito claras as manifestações e a síntese das alterações propostas na resolução. E a rigor, nós não teríamos nada a acrescentar, não há nenhuma ilegalidade manifesta, o procedimento foi formalmente observado e, com isso, gostaria de ressaltar, então, a satisfação pela participação nesse evento, colocando o Ministério Público à disposição e, mais uma vez, parabenizando a AGERGS pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Obrigado, um bom dia. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela participação. Alguém mais quiser fazer uso da palavra, é só solicitar. Quero fazer uma manifestação particular da importância desta resolução normativa da AGERGS, uma vez que traz um elemento, né, muito importante, que é a oportunidade do usuário ver que as suas reclamações em função de eventos de falta de água, muitas vezes sem nenhum tipo de manifestação por parte das concessionárias, ou até mesmo eventos de caso fortuito ou força maior, sem nenhum tipo de manifestação. Esta resolução normativa traz a possibilidade de que, em não havendo a devida manifestação e também o controle do tempo de falta de água, o usuário poderá ser ressarcido pelo tempo decorrido da ausência da prestação de serviço.
A Gerges, quando oportuniza esse tipo de possibilidade, está indo ao encontro do interesse do usuário. E a prerrogativa de poder trazer esta ferramenta, além de possibilitar ao usuário que uma reclamação sua possa ser ou possa ter um ressarcimento, também permite à Gerges um controle maior dos serviços prestados pela concessionária, e inclusive fazendo com que a própria concessionária se autocontrole na medida de poder minimizar os efeitos que eventualmente possam vir a ocorrer por parte de algum dano, de alguma obra, de algum tipo de dano da natureza. Porque nós temos alguns lugares no estado onde, corriqueiramente, há falta de água, principalmente no verão. Inclusive, em algumas situações, por baixa no nível dos rios, até por problemas de bombeamento da própria concessionária. Então, com isso, fez com que a concessionária passasse a se monitorar, passasse a investir para evitar prejuízos dessa natureza, fazendo com que a prestação de serviço fosse ao encontro do interesse e da satisfação dos usuários e de toda a comunidade onde o serviço é prestado. Nós, cada vez mais, estamos buscando alternativas e meios para melhor qualificar as nossas resoluções normativas, cada vez mais indo ao encontro dos interesses da sociedade e principalmente e conjuntamente com as concessionárias, oportunizando a qualificação da prestação de serviço. Então, esta audiência pública traz ao conhecimento da sociedade mais uma ferramenta desenvolvida pela Gerges, conjuntamente com as concessionárias, que tem o intuito e o objetivo de atender, melhorar e qualificar a prestação de serviço. E não pararemos por aí. Como nós temos várias outras áreas e setores concedidos, dos quais nós regulamos, nós, inclusive, fazemos uso de experiências positivas de uma área para outra, com isso, qualificando plenamente a prestação de serviço. Eu não quero me alongar e apenas queria deixar claro que esta é a nossa função e por ela nós zelamos e por ela nós trabalhamos. Pergunto à nossa assessoria se alguém mais deseja fazer uso da palavra. Por favor, Eleonora e Alessandra podem me orientar quanto a isso, senão nós passaremos ao encerramento da audiência pública, uma vez que não existem mais manifestações. Não tem? Então, senhoras e senhores, com isso nós encerramos essa audiência pública, agradecemos a participação de vocês, nos sentimos muito honrados com a presença e muito obrigado e um bom dia a todos.